E aí, manos e minas, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo aula hoje? E nossa videoaula hoje é sobre permutação com repetição. Na aula anterior, nós aprendemos sobre permutação simples e nesta aula nós vamos aprender um pouco sobre permutação com repetição. E eu trouxe aqui como exemplo um anagrama, que nós também vimos o que é na aula passada. Neste caso, eu pergunto o seguinte, quantos são os anagramas de ARA? Ah, professor, é muito simples. Se nós temos 3 letras, nós só precisamos fazer a permutação das 3 letras, que é igual a 3 fatorial, e nós vamos ficar com 3 vezes 2 vezes 1 igual a 6. Será que isso é verdade? Vamos fazer o seguinte, se nós temos 3 letras, de que forma nós podemos agrupar estas letras? Vocês concordam que as únicas possibilidades que nós temos de agrupamento são estas 3? Nós não temos outras possibilidades. Professor, então quer dizer que nós não podemos pensar da forma que nós colocamos aqui anteriormente, né? Isso, pessoal. Porque este tipo de permutação aqui, nós levamos em consideração a quantidade de elementos em fatorial, não leva em consideração as repetições. Neste caso aqui, nós temos 2 letras repetidas. Então, nós precisamos levar em consideração esta repetição. E como é que nós fazemos isso? É bem simples, Olha esta expressão aqui embaixo. Para determinarmos o cálculo total de permutações de n elementos com x, y elementos repetidos, nós só precisamos fazer o seguinte, Permutação de n elementos repetidos x e y vezes é igual a n fatorial dividido por x fatorial vezes y fatorial e assim por diante. Professor, não entendi foi nada que o senhor disse aí com essas letras. Calma, minha gente. Vamos pensar o seguinte. Volta lá para o primeiro exemplo. Quem seria o nosso n? N é a quantidade de elementos que nós queremos permutar. Neste caso aqui nós temos a palavra ARA, então nós temos 3 letras que nós queremos permutar, certo? Quem seria x? X seria a quantidade de repetições de uma determinada letra. Neste caso específico, nós temos a letra A, que está se repetindo 2 vezes. Então, nosso x é igual a 2. Professor, e o y que o senhor colocou lá na expressão? Y, pessoal, quer dizer que se viesse outra letra repetida, aí nós iríamos acrescentar este y, tá? Mas nós vamos ver outros exemplos que o utilizam. Neste primeiro exemplo, nós já sabemos o valor de n e o valor de x. Então, podemos encontrar esta permutação, Permutação de 3 elementos com 2 repetições é igual n fatorial, no caso, 3 fatorial. E aqui embaixo, nós vamos tirar as repetições. Se nós temos uma letra se repetindo 2 vezes, só basta colocarmos aqui embaixo 2 fatorial. Fácil, né? Aí, como é que a gente resolve isso? 3 vezes 2 fatorial dividido pelo 2 fatorial. Nós só precisamos cortar, não é isso? E o que sobra? 3. 3 anagramas, que são justamente aquelas possibilidades que nós encontramos aqui no início do problema. Deu para entender? Vamos fazer alguns exemplos para fixar esta ideia melhor? Neste exemplo, nós temos o seguinte, pessoal. Quantos são os anagramas de arara? Percebam que nós temos aqui uma palavra com letras repetidas. Só que neste caso, nós temos 2 letras repetidas, não é isso? Então, vamos por parte. Nós precisamos da quantidade de elementos, que é o n. Neste caso, nós temos uma palavra com 5 letras. Então, são 5 elementos que nós queremos permutar. E o x é a quantidade de repetições de uma das letras. Então, no caso aqui, a letra A está se repetindo 3 vezes. Então, nós vamos colocar x igual a 3. O y seria a quantidade de repetições da outra letra, que no caso o R está se repetindo 2 vezes. De forma rápida agora, professor, como é que a gente encontra esta permutação? Simples, nós queremos permutar 5 letras, não é isso? 5 fatorial dividido
pelo fatorial da quantidade das letras repetidas, porque nós temos que tirar essas repetições das permutações que nós vamos calcular. Então, ficaremos com 3 fatorial vezes 2 fatorial, que são esses valores de x e y que nós fizemos anteriormente. E agora, professor, como é que nós resolvemos isso? Como nós temos 2 fatoriais aqui embaixo, no denominador, nós podemos parar o 5 fatorial no 3 fatorial, por exemplo, e podemos eliminar o 3 fatorial que fica lá em cima e o 3 fatorial que fica embaixo. Professor, se eu quiser continuar até o 2 fatorial e eliminar o 2 fatorial em cima e o 2 fatorial embaixo, pode da mesma forma, dá certo também, tá? Então, nós ficamos com o seguinte, 5 vezes 4, 20. 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. 20 dividido por 2, 10. Então, significa que são 10 os anagramas de arara. E aí, pessoal? Me contem aí nos comentários. Vocês acharam fácil? Vocês acharam difícil? Vamos fazer um último exemplo para a gente fixar melhor? Este exemplo diz o seguinte, pessoal. Dando um passo por vez para cima ou para a direita, quantas são as possibilidades de ir de A até B? Eu vou mostrar a vocês que a gente consegue resolver um probleminha como esse por meio do cálculo de permutação. Mas vamos ver o seguinte. As condições que nós temos é que nós podemos apenas nos movimentar para cima ou para a direita. Então, vamos fazer alguns exemplos aqui possíveis, tá? Caminhos possíveis. Se nós formos para cima, depois para a direita, depois para cima, para a direita e para a direita. Nós chegamos lá no B, não é isso? Então, vê só. Eu vou chamar para cima de C e para a direita de D. Neste caso aqui, uma das possibilidades é para cima, direita, para cima, direita, direita, direita. Certo? Se nós formos para outra possibilidade, nós podemos fazer o seguinte, ó. Para direita, 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 para cima, para a direita e para cima. Não é outra possibilidade, ó. Direita, 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 para cima, direita e para cima. Percebam, minha gente. Quando nós fizemos aqui esses dois caminhos, o que é que acontece? Nós temos mais ou menos a mesma coisa sempre acontecendo, ó. Sempre são 6 elementos, não é isso? 2 vezes para cima no máximo e o restante das vezes para a direita. Então, o que é que isso quer me dizer? Que se nós conseguimos determinar as quantidades de vezes que nós conseguimos permutar isto aí, ó, as quantidades de vezes que ele vai para cima ou para a direita, permutando, neste caso, estas letrinhas aqui, nós conseguimos determinar quantas são as possibilidades de sair de A até B, não é isso? Então, nós só precisamos fazer a permutação de 6 elementos, só que nós precisamos tirar desta permutação as repetições. Neste caso, para cima, vai sempre se repetir 2 vezes. Então, nós colocamos 2 fatorial aqui embaixo, não é isso? E para a direita, vai se repetir 4 vezes. Então, nós colocamos aqui embaixo 4 fatorial, certo? E a partir de agora é apenas cálculo, ó. Vamos fazer 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Dividirmos por 2 fatorial vezes 4 fatorial. Simplificando estes fatoriais aqui, né? O 4 fatorial, nós ficamos com o seguinte. 6 vezes 5, 30. 30 dividido por 2, 15. Então, quer dizer que nós temos 15 possibilidades de ir do ponto A até o ponto B. E aí, galera? Fácil ou difícil? Conta pra mim, não é fácil? Qualquer coisa, comenta aqui embaixo e valeu, galerinha!